Vamos lá, olhe para a sua Bíblia, vamos estudar. Um dos homens na multidão respondeu: Mestre, eu lhe trouxe meu filho que está possuído por um espírito impuro que não deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedia aos seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Jesus lhes disse: Geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino para cá. Então o trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino, e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos se puder. Se puder, perguntou Jesus. Tudo é possível para aquele que crê. Você pode dizer um amém? Amém? Vamos orar. Vamos pedir a Deus que fale conosco. Essa oração ela é específica. Essa oração é aquela agora que você pede para Deus sabedoria, você pede para Deus revelar, você pede para Deus falar no teu interior. Fala para Ele aí: Senhor, não deixa que nada na minha mente venha atrapalhar agora o entendimento da palavra. Fala para Ele. Fala para Ele: Senhor, que a Tua palavra penetre o meu coração, penetre a minha vida. Vamos, gente, fale mesmo: Senhor, me dá sabedoria na palavra, me acrescenta em entendimento na palavra. Se quiser orar com quem está do lado, aí pede para Deus falar com ela também. Pai, em nome de Jesus, nos reunimos aqui em torno da palavra, Senhor. Viemos aqui, sentamos nesse lugar, porque a palavra do Senhor, ela vai ser exposta, vai ser revelada para nós. Senhor, homens e mulheres saíram do trabalho, deixaram suas casas e vieram aqui sentar para ouvir a palavra. Amamos a Tua palavra, Senhor, amamos. Há pessoas que hoje já leram as Escrituras. Há pessoas que estão aqui, estão debaixo da palavra, já ouviram o Senhor falar hoje. O Senhor já falou, mas nós temos sede, nós temos fome da palavra. Por isso se revela a nós aqui. Fala conosco, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus quer falar com você, acredita nisso? O Senhor está trabalhando no nosso coração. Não sei se você ouviu, assistiu as últimas pregações de quarta-feira. Deveria, está no YouTube, seria bom você ver lá. Deus está trabalhando no nosso coração o transportar da nossa vida de uma condição para uma outra condição. Deixa eu falar algo para você: deixa Deus agir na sua vida, deixa, né? Não resista ao que Deus quer fazer na sua vida, amém? Então eu estou aqui ministrando que Deus quer trabalhar conosco, né? Deus quer nos levar. Puxa, eu queria que alguém recebesse essa palavra. Deus quer nos levar a águas profundas. Poxa, gente, isso é um desejo do coração de Deus. Alguém disposto a mergulhar, a uma imersão
nas coisas celestiais, nas coisas espirituais, na palavra do Senhor, no agir de Deus, permitir que Deus faça, Deus venha agir, Deus opere, né? Em Deus não há confusão, não tenha medo disso, não tenha medo, não tenha medo. Se Deus quer te usar, se Deus quer fazer em você e através de você, permita, fale para Deus, se Ele tem dado sinais, se renda dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu quero mais, quero ouvir mais, quero ver mais, né? E eu tenho falado aqui, nessas últimas palavras, de uma dimensão, de um nível, onde vamos ver um agir de Deus, vamos ver um operar de Deus, né? Poder mostrar aos outros que não é apenas um discurso, mas está acontecendo conosco, não é apenas uma pregação num culto, está acontecendo conosco lá na nossa casa, no nosso trabalho, está acontecendo conosco. Deus está agindo na nossa vida. Você pode dizer amém? A palavra está acontecendo, há testemunhos entre nós. Você conversa com um, tem um testemunho, conversa com o outro, está acontecendo. Permita isso, irmãos, permita esse borbulhar das águas na sua vida, que vai impactando outros. Ore mesmo, permita mesmo que o Senhor vai te conduzindo a uma vida espiritual. Você pode dizer amém a isso? Pode? Olha, uma vida espiritual é muito mais que frequentar uma igreja, é ter encontros com o Senhor diários, né? Então eu queria falar isso com vocês, e já vem numa sequência, que Deus quer interferir, Deus quer agir. O mundo espiritual, ele é real para nós. Fala para a pessoa do lado assim: Deus quer falar muito com você. Palavra de hoje, você anote aí, vamos lá. Eu creio. Ok, eu creio. Vamos aqui rapidamente. Você pode curvar sua cabeça e fechar os olhos? Vamos lá, olha. Você vai dizer aí o que você crê. O Espírito de Deus está aqui. Então você vai falar assim: olha, eu creio no cuidado de Deus com a minha vida. Eu creio, vamos lá, você vai falar aí, olha, eu creio no milagre. Eu creio em cura. Vamos ver aí, vamos ver até onde você vai. Eu creio na provisão. Eu creio no livramento. Eu creio na resposta. Eu creio no toque de Deus. Eu creio que Deus toca. Creio que Deus fala. Eu creio no Deus invisível, real. Vamos, não pare. Tudo que você crê, fale. Eu creio. Eu creio. Eu creio no anjo. Eu creio no anjo, que o Senhor dá ordem a anjo ao meu respeito. Eu creio, não vejo, mas eu creio. Amém. Eu vou conseguir pregar. Olhando para o texto, com muito cuidado, o texto que eu li, de Marcos capítulo 9, versículo 17 em diante, olhando para o texto, se você puder esmiuçar o texto comigo, se você puder ler as palavras com cuidado, você vai ver claramente como estava o coração daquele homem, e que revela o coração da igreja.
Jesus é o pastor da igreja. Aquele homem falando com Jesus é a igreja. Ô filho, obrigado. Obrigado. Desculpa, obrigado. Eu vou ver algumas palavras que esse homem usou no texto, para nós entendermos aqui esse coração da igreja, né? Para nos levar a viver o sobrenatural de Deus, mostrar o estado que se encontrava. Lembra que eu falei que Deus quer nos tirar de um lugar, e lugar não é físico, e nos transportar a um lugar que não é físico. Então eu falo de nível, de dimensão. E a conversa de Jesus com esse homem é o pastor da igreja, Jesus Cristo, com a igreja. Então vai mostrar exatamente o estado que a igreja se encontra, mas que Deus está trabalhando conosco. Crê nisso? Então vamos lá. Ele disse, olha, sempre que o Espírito se apodera dele, joga-o no chão e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Quando ele diz assim, ó, sempre, preste atenção, se quiser anotar, anote isso. Ele está falando que ele está vivendo com esse problema já faz tempo. Como muitas pessoas estão dentro de uma igreja com problemas recorrentes, problemas que já estão ali carregando faz tempo. Deixa eu falar algo para você. Há uma vitória de Deus te esperando. Pastor, mas eu creio, pastor, eu sei, meu irmão, mas eu estou te levando a uma outra dimensão, onde você abre os olhos para ver, onde você se apropria, onde você crê. Eu creio. Então, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Ele está dizendo sempre, isso já faz tempo, pastor, já está tanto tempo que eu tenho esse problema sem solução, mas eu estou aqui em nome de Jesus, pregando uma palavra para você. Igreja do Senhor, há uma dimensão, há um lugar em que nós já estamos assentados com Cristo, onde nós somos mais que vencedores em todas as coisas, e eu libero uma palavra sobre a sua vida. Há uma vitória, busque, creia. Eu creio na vitória, eu creio que isso vai parar, eu creio que isso vai romper, eu creio que essa porta vai abrir, eu creio. É uma afirmação que me leva a um novo nível, me leva a uma dimensão. Você pode rir de mim, você pode achar, pastor, mas é esquisito, porque o poder de Deus é loucura, mas eu creio que vai acontecer, eu creio que vai vir de algum lugar. Eu não aceito. Então é uma luta minha, eu estou em luta, eu estou em guerra, mas eu sei que a vitória ela é real na minha vida. É um posicionamento, mas quanto tempo isso acontece? Ih, pastor, é sempre. O demônio vem, pega, joga no fogo, joga na água, e ele endurece, e ele fica mudo, e ele não fala. Mas quanto tempo? Sempre. Mas a igreja ela precisa pegar a palavra, se apropriar da palavra e dizer: mas Deus está fazendo algo, e eu vou ver o agir de Deus na minha vida. Porque nós temos que sair do pedir, dá-se-vos-á. Puxa, alguém tem que crer no que eu vou falar aqui. Nós estamos agora na dimensão do bater e abrir-se-vos-á. Estava travado, mas o mundo espiritual está se abrindo, em nome de Jesus. Tem gente de joelho, tem gente de jejum, tem gente orando, não é brincadeira não. Enquanto você acha aí que tem gente, não, tem gente de jejum, tem gente orando, e não é pouco não. O céu vai se abrir, em nome de Jesus, né? Vamos lá. Eu estou nas frases para que você entenda. É a igreja, é a conversa de Jesus com a igreja. Aí ele fala assim, olha: pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Olha, preste atenção, lembra que eu estou falando que é a conversa da igreja com Jesus.
E quando ele diz assim, pedi aos seus discípulos, revela que ele não é. Ele não é. Então quem é você? Eu ando seguindo a multidão. Então você não é discípulo. Não, eu sou membro da Carisma. Não, mas peraí, você não é discípulo de Jesus? Você não segue o seu mestre? Você não faz o que o seu mestre faz? Ele é Senhor da tua vida? Vou perguntar, você tem 1 segundo para responder. Ele é Senhor da tua vida? Ele é teu mestre? Você é discípulo? Eu falei aos seus discípulos. Não, eu sou discípulo. Eu sigo a Ele. A bola está comigo. Eu faço parte. Eu não estou mais seguindo a multidão. Eu oro, eu leio, eu medito, eu creio. Está comigo. Cuidado, gente, porque às vezes nós estamos na igreja e não somos a igreja. Nós temos a Bíblia, mas não praticamos a Bíblia. Então é isso que eu estou querendo ensinar aqui, ministrar essa dimensão aonde nós não temos um Deus. Não, esse Deus está dentro de nós, Ele age em nós, Ele opera em nós, Ele é vivo, Ele não é uma imagem, Ele não é algo do cosmos, não, Ele é real. Deus está entre nós. Estou nas algumas frases que Ele fala, tá? Tenha misericórdia de nós e ajude-nos se puder. Eu gostaria que você imaginasse, por favor, vamos imaginar que todos nós estivéssemos ali perto, ali Jesus está andando, tá bom? Jesus está ali andando, e esse homem fala assim, se o senhor puder fazer alguma coisa, se o senhor puder fazer, o senhor faça. Agora preste atenção, imagina, tá? Eu imaginei quando eu lia e relia e lia. Queria que você imaginasse você ali, olhando para o homem falando, se o senhor puder, e olhar para Jesus. Se você concordar, você vai dizer um amém, tá bom? Ele fala aqui, se o senhor puder, você está olhando para ele assim. Ele falou para Jesus, se ele puder. Aí você olha para Jesus e fala assim, não, mas ele pode todas as coisas, porque por ele foram criadas todas as coisas. E por meio dele tudo veio a existir. Sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é todo poderoso, ele é Deus. Você falou para ele, se puder. Foi isso que você falou? A dúvida no teu coração se ele pode ou não pode. Porque eu estou falando para você, esse diálogo é um diálogo do pastor da igreja Jesus Cristo com a igreja, e a igreja está nesse posicionamento. Se puder, é essa dimensão que você está vivendo. Se puder alguma coisa, me dá um sinal aqui. Tem alguém que está orando especificamente por alguma coisa? Você sabe fazer oração específica? Sem ficar dando tiro para todos os lados? Senhor, é isso que eu preciso. Estou orando por isso, pastor. Depois eu vou orar por pão, depois outra hora, mas hoje o que eu tenho orado é isso. Não é se o Senhor pode fazer alguma coisa, não. É se o Senhor pode curar. É isso que eu estou orando. O Senhor pode curar. Tenho orado por isso. O Senhor pode fazer. O Senhor pode romper. Segue comigo. É muito importante você saber que a caminhada cristã, que muitos pensam, e o Brasil está se tornando um país evangélico. Não sei se você tem acompanhado isso. O número de evangélicos está transpondo. Então as pessoas, elas estão se autodenominando, né? Mas a caminhada cristã mesmo, de fato, ela tem largada, ela começa quando você começa a crer. Por isso que quando Paulo afirma assim, eu terminei a minha caminhada, a minha jornada, ele termina dizendo, eu guardei a minha fé. Que fé é essa? A fé do começo, quando eu comecei, porque a nossa caminhada começa com fé. Fé na salvação que há em Cristo Jesus. Quantos aqui acreditam na sua salvação?
Não tem dúvida, não tenho da minha salvação em Cristo. Começa, e aí é uma caminhada, é uma jornada. Eu creio em milagre, eu creio nos dons espirituais, eu creio no batismo do Espírito Santo, eu creio no agir de Deus, eu creio em expulsar demônio, eu creio. É uma jornada. Não estou seguindo de longe os que creem. Eu creio. Creio que Deus pode fazer, creio que Deus pode se manifestar, creio que Deus pode pôr a mão, creio que uma palavra basta. E eu estou caminhando. A igreja, gente, era vista como um lugar de muita fé. Muita fé. Não era brincadeira não. Igreja era sinônimo de fé. As coisas que aconteciam, irmãos, e Deus não mudou. Alguém acredita nisso? Só que aí nós passamos a seguir pessoas de fé. Hoje as pessoas se contentam a sentar e ouvir alguém que acredita, e elas correm de lugar a lugar, aonde tiver alguém que acredita mais do que esse que está pregando. Olha, tem um lugar que tem uma pessoa que ela acredita em raios, trovões, em ouro, ela acredita, e aí nós vamos atrás de gente que acredita, quando na realidade você tem que acreditar, porque tudo é possível ao que crê. Eu estou aqui, pregando aqui a palavra, pode ter alguém no nosso meio aqui dizendo assim: essa palavra é minha, eu creio no meu milagre, e recebe. E não tem a ver comigo que estou aqui pregando, que creio, tem a ver com você aí, porque Jesus está passando aí dizendo assim: se você pode crer, tudo é possível ao que crê, não ao que prega, ao que crê. Por isso que muitos pedem para quem acredita. Eles sabem: nossa, tem um irmãozinho que ele tem uma fé, vou pedir para ele orar. A igreja, gente, ela é construída, edificada sobre aquilo que o povo crê. Quem já fez parte de igreja que tinha muita libertação? Levanta a mão alto, só para ver. Muita libertação. Puxa, quase todo culto tinha. Porque a igreja cria muito naquilo. Quem fez parte, ou sabe, conhece a igreja que tem muita cura mesmo, de pessoas são curadas. Os tijolos daquela igreja têm muita fé de cura. Gente, está na hora de nós construirmos a nossa. Está na hora, irmãos, de pormos os nossos tijolos. Pastor R.R. Soares, então, meu irmão, Davi Miranda. Quem já teve? Alguém já viu? Já foi lá? A igreja, ela é construída naquilo que o povo acredita. Tem igreja que acredita tanto em provisão financeira, em prosperidade. Uau, tá bom. Mas está na hora, irmãos, em nome de Jesus. Olhe, por favor, eu creio nisso. Se a igreja está crescendo, nós vamos crescer com tijolos certos. O que nós acreditamos, o que cremos, eu creio. Nós temos que ser muito claro. Cada pessoa que entrar nesse lugar tem que olhar e falar: essa igreja aqui é maluca. Ela crê em milagre, ela crê em cura, ela crê em gente que entra doente e sai curado, ela crê mesmo em libertação de demônio, ela crê na visitação de Deus, ela acredita. Essa igreja está, gente, o mover das águas acontece na igreja que acredita, ela está pronta para acreditar. Por favor, não é o louvor bonito que leva a igreja a acreditar, não é o pastor vindo aqui pregar com uma unção poderosa que leva a igreja a acreditar. A igreja já está pronta para acreditar, e o pastor vem trazendo uma palavra já liberando, porque tem muita fé na igreja, a igreja crê. Gente, Deus está nos transportando, o Senhor está nos transportando para uma dimensão. Talvez, olha, eu vou falar aqui, falo com muita clareza no meu coração, e
Talvez nem todos gostem. Ai, pastor, eu estava gostando daquela igreja. Então, gente, mas eu sou só o motorista da igreja. O Senhor que dita os rumos da igreja. E se Ele está nos levando, irmãos, a experimentar esse mundo espiritual, eu digo sim. Eu digo sim. Sem nenhum receio. Sem nenhum receio. Sem nenhum receio. Se é isso que Deus quer para nós. Se Ele quer curar pessoas aqui, irmãos, eu digo sim. Se Ele quer batizar com o Espírito Santo, eu digo sim. Se Ele quer um agir aqui dentro dessa igreja, trazer respostas financeiras, oh Deus. Se Ele quer operar milagres aqui, eu digo sim. Se Ele quiser mudar o culto dessa igreja, eu digo sim. Eu digo sim. Cuidado, gente, por favor. Cuidado para você não engessar a igreja. Por favor, me ajude, traga tijolos para essa igreja. Traga, pastor, eu trouxe um tijolo. Deus tem falado muito comigo de fé. Deus tem muito falado comigo de oração. Deus tem falado comigo de jejum. Gente, tem gente na nossa igreja jejuando. Cuidado, você está esperando uma campanha de jejum. Tem gente na nossa igreja jejuando. Entra no meio e vai, vamos embora. Alguém acredita? Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Tem que ser assim. Amém? Então é muito importante aquilo que cremos na construção de uma igreja. É muito importante. Os alicerces dessa igreja, as paredes dessa igreja, tem que ser aquilo que nós acreditamos, e não podemos nos envergonhar do que acreditamos. Não pode haver dúvida, irmãos, tem que ser quase que uma camisa vestida. Eu creio. Se vocês quiserem, a gente pode fazer, não tem problema não. A banda que crê só em cura, senta para cá. A turma que crê em batismo no Espírito Santo, poder de dons espirituais, senta para cá. A turma que crê em milagre financeiro, senta ali. A turma que crê em nome de Jesus, não tem problema. Mas essa igreja vai ter parede. Vai ter parede. É muito importante, gente. Então, eu anotei aqui, olha, quem estiver estudando, quem está estudando ainda, ainda vai prestar concurso, ainda vai passar nas faculdades, ainda está em formação. Quem está estudando tem que saber, nós acreditamos nos planos de Deus. As portas vão se abrir, vai estudar. Quando você estiver lá concluindo, na fase de estágio, as portas vão se abrir para você. Nós cremos. Você faz parte de uma igreja que acredita no projeto de Deus para a sua vida. Vai estudar. Pastor, eu vou prestar concurso. Vai prestar. Nós acreditamos. Deus está com você. Nós acreditamos. Você não entendeu o que eu falei. Porque se nós deixarmos claro, bem claro isso, estes que estão estudando vão pedir para nós orarmos por eles. Eu quero que a minha igreja ore por mim. Eu quero, porque a minha igreja acredita. Minha igreja acredita que eu vou passar no vestibular. Minha igreja acredita que eu vou passar nesse concurso. Minha igreja acredita, eu vou conseguir. Eu vou ter o meu primeiro emprego. A igreja, gente, nós acreditamos em orar pelo currículo. Nós acreditamos em porta aberta. Quem estiver passando por necessidades tem que saber que nós acreditamos na provisão de Deus. Não passará necessidade. Não passará. Quem quer casar nessa igreja tem que saber que acreditamos na aliança. Quem estiver enfermo tem que saber que nós acreditamos em cura. Nós acreditamos e vamos orar até o último dia em cura. Nós cremos. Alguém pode dizer amém? Rapidamente, a essa igreja que acredita, a essa igreja que está sendo construída sobre o que ela acredita, Jesus disse: darei a ela as chaves dos céus.
Gente, não tenho tempo para falar sobre isso, mas é maravilhoso, é algo lindo isso. A essa igreja que se atreve a crer, darei as chaves do céu. Essas chaves do céu não é para nós entrarmos, dizendo assim: eu vou para o céu e você vai para o inferno. Não é isso. As chaves do céu é para acessarmos tudo quanto tem para nós já prometido. Uma igreja, irmãos, que tem em cada reunião, em cada culto, em cada mover aqui entre nós, aqui tem as chaves. Entrou alguém aqui perdido, meu Deus, pessoas que nunca entrariam numa igreja, entrou, mas essa igreja tem as chaves dos céus, que creem na salvação do perdido. Então entrou aqui: olha, pastor, domingo eu vou trazer uma pessoa que ela odeia a igreja, pastor, é ateu, pastor, já esteve na igreja, saiu da igreja. Essa igreja começa a orar, porque ela crê na salvação, ela crê na pessoa rendida aos pés de Cristo, ela abre os céus para aquele mover. Olha que culto dinâmico, você imagina um negócio desse, que loucura. Pastor, domingo vai vir uma pessoa aqui, está tendo problemas assim, assim, assado. A igreja está em oração, para que o céu se abra, para que o céu se abra e essa pessoa seja curada. Não curada por causa de quem está pregando, mas curada porque a igreja crê. A igreja crê. Alguém pode dizer amém a isso? Então vamos estudar, vamos lá, rapidamente aqui. Hoje eu estou aqui falando algo para você, sermos transportados numa dimensão que nos leva a viver uma realidade, é real para nós. As pessoas precisam nos identificar como igreja. Como é que é a carisma? Gente, por favor, não pode falar só que é a parede preta. Judia, né? Falar, a nossa é parede preta. Aí sabe o que vão falar da parede preta? Então pode tudo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Carisma. Entendi. Carisma. Carisma, vocês lá, vocês creem no batismo do Espírito Santo. E não nos envergonhamos disso. Cremos. Vocês creem nos dons espirituais lá. Cremos. E não nos envergonhamos disso. Eu já ouvi falar mesmo, vocês acreditam em cura? Cremos em cura. E já vimos Deus curar. Cremos na provisão, Deus provê, nós cremos. Irmão, nós vamos revelar o que cremos, são os tijolos dessa igreja. Eu estou nesse momento de tijolos, então para mim é muito fácil falar, porque o pedreiro ele fala para mim, ele pede a lajota, e às vezes eu falo para ele: Isaías, mas eu não comprei lajota esses dias, Isaías. Você está comendo lajota? Aí ele, para não ficar bravo, porque todo pedreiro é bravo, então para ele não ficar bravo comigo, ele fala assim: pastor, daqui, dando a volta e terminando aqui, são 290 lajotas, uma fiada. Eu fiz 3 fiadas hoje. Multiplica quanto dá? E se fala que mandou lajota, já foi. E a minha palavra para você: você trouxe lajotas hoje? Trouxe tijolos da sua fé? Você trouxe para edificar a igreja? Eu creio que Deus vai operar. Cada um traz o seu tijolo. Nós vamos construir uma igreja que crê. Não é difícil para nós orarmos, gente, não é. Vamos orar, Deus vai operar. Amém? Vamos lá, algumas coisas têm que estar muito claras. E aí, se você, por favor, se você é desse time, me ajuda, por favor, a igreja precisa muito. Vamos lá? Primeira coisa, nós acreditamos, eu creio muito nisso, creio. Intercessão. É incrível, mas talvez você nem saiba o que é isso.
Deixa eu falar algo para você. Dificilmente, olha, eu estou sendo bem leve. Dificilmente uma igreja funciona sem intercessão. Eu ia falar que não funciona, mas eu vou mascarar. Dificilmente uma igreja permanece sem intercessão. Tão sério que é interceder. É tão sério que, por favor, imagina num culto de domingo, a igreja lotada, a banda tocando, a luz apagada, uau, lindo, maravilhoso, gostoso. Deus entra no meio da igreja. Quem está me ouvindo? Ele vai procurar intercessores aqui. Aí você vai falar, poxa, mas a banda estava maravilhosa, eu sei. Mas o louvor estava sensacional, eu sei. Nossa, mas a luz estava, eu sei. Mas sabe o que ele vai procurar aqui? Intercessor. E ele tem que achar. Se ele achar, coisas vão acontecer no nosso meio. O intercessor é aquele que ocupa o lugar de uma outra pessoa em relação a Deus. O sacerdote não podia entrar para oferecer o sacrifício se ele não estivesse com peitoral sobre o seu peito, sua túnica, e no peitoral não tivesse as 12 tribos de Israel, cada uma simbolizada por uma pedra, uma cor. Ele não entraria se ele não tivesse no peito, levando as tribos de Israel no peito, e Deus não enxergasse. Meu irmão, minha irmã, Deus está nos transportando para um outro mover. Quando você entrar aqui, o Senhor vai ver quem você trouxe no teu coração. E se Ele encontrar que nós não somos mais egoístas, nós não viemos aqui, eu não vim por mim, eu vim porque eu vim interceder por alguém que vai estar aqui, vai passar lá no concurso, vai estar curado, eu vim trazer, eu vim interceder. Isaías 59:16. Ele viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu, então o seu braço lhe trouxe livramento, e a sua justiça deu-lhe apoio. Nós acreditamos que na intercessão nos colocamos no lugar dos outros e clamamos a Deus, Por favor, quem aqui foi intercessor em igreja e intercedeu antes do culto começar? Antes do culto tinha intercessão. Levanta a mão bem alto. Ok. Acontecia coisas? Acontecia coisas? Gente, nós temos que resgatar. Esses são os tijolos da igreja. Cuidado, porque você joga a responsabilidade. Quem vai pregar hoje? Meu irmão, Deus pode usar uma pessoa que nunca pregou, subir aqui. Se tem uma igreja intercedendo, coisas vão acontecer. Puxa, eu queria tanto que você acreditasse nisso. Vou falar algo aí, agora vai confundir você. O louvor pode estar cantando, nem começou pregação nenhuma, não tem nada ainda, apenas estamos no período do louvor aqui, o povo está adorando. Se a igreja está intercedendo, no meio do louvor, o Espírito de Deus começa a agir no meio da igreja. Pastor, mas aí vai atrasar o culto. Vai, acredite, vai. Porque Ele usou no momento da adoração para curar pessoas, e nós não vamos interromper. No meio do louvor tem gente intercedendo e tem gente rendida querendo aceitar Jesus, nós não vamos interromper, porque Deus está agindo, porque tem um povo orando, intercedendo. Pessoas vão ser batizadas.
Gênesis 18, 23, 24 e pula lá para o 32. O intercessor assume o lugar do aflito. O intercessor se torna a boca de quem não tem boca. O intercessor se torna os pés de quem não anda. O intercessor pede o que uma pessoa não quer pedir, ela está pedindo para Deus. Ela não quer Deus. O intercessor diz: eu quero Deus por ela. Ela disse: eu não vou na igreja. O intercessor diz: me leva para a igreja. Está orando por ela. Me leva para a igreja. E quando você menos esperar, aquela pessoa que disse que não viria, vem. Por causa de um intercessor que pagou o preço, chorou, orou. Alguém acredita nisso, pelo amor de Deus? Aproximou-se dele e disse: exterminarás tanto os justos como os perversos? Suponhamos que haja 50 justos na cidade, mesmo assim os exterminarás e não a pouparás por causa deles? Por fim Abraão disse: Senhor, não fiques irado comigo por eu falar mais uma vez. Suponhamos que haja apenas 10. O Senhor respondeu: por causa dos 10 não a destruirei. Se você acredita na intercessão, me diga, você está intercedendo por alguém? Por alguém. Isso é um ministério dentro da igreja. Faça parte desse ministério. Interceda pelo culto, interceda pela reunião, interceda. Deus vai agir. Alguém crê? Vamos lá, não se assusta não, hein? A gente está indo para uma outra, vamos lá. Nós cremos em posição de mãos. Eu ouvi alguns améns aí. Marcos 16, 17, 18. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal. Colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão, creio, eu creio. O interessante, irmãos, a igreja ficou tão espiritual, mas tão espiritual, sem ser espiritual, que ela crê mais no óleo da unção do que na imposição das mãos. Eu já vi gente que falou assim: pastor, ora por ele, põe a mão, ora por ele. Na hora que eu fui pôr, não, peraí pastor, deixa eu colocar óleo na sua mão. Porque ela crê mais no óleo da unção do que naquele que tem fé para impor as mãos. Olhe para as suas mãos. Deus pode fazer grandes coisas através delas. Deus pode tirar uma dor de uma pessoa quando você tocar nessa pessoa. Por favor, olhe para as suas mãos. Deus pode tirar a dor de uma pessoa quando você tocar nela. Deus pode aquietar um coração aflito, angustiado, quando você tocar na vida dessa pessoa. Deus pode fazer seu filho dormir, o tempo certo de dormir, se apenas você tocar nele quando ele estiver na cama. Deus pode fazer coisas através das suas mãos. Você acredita nisso? Coloque as mãos e diga apenas: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Gente, eu já orei por tantas pessoas impondo as mãos, mas o dia que nós tivemos que orar pelo Renan na nossa cama, porque ele estava todo já pintado de tanto, por causa da bronquite, e na nossa cama ele não conseguia respirar, e nós colocamos as mãos nele na nossa cama e oramos por ele, e naquele exato momento que a gente impôs as mãos, ele respirou.
É incrível, porque nos outros eu acredito que funciona, mas quando você tem que fazer isso dentro da sua própria casa, por você, é tão difícil acreditar. Mas eu quero dizer para você, impõe as mãos, funciona. Funciona. Coloque as mãos, toque. Há um poder nesse toque. Há um poder nesse toque. Pega na mão da pessoa do lado. Fala assim: eu creio no milagre da sua vida. Eu creio na cura da sua vida. Eu creio em restauração na sua vida. Coloque as mãos, coloque as mãos. Eu creio no espírito de alegria, óleo de alegria. Eu creio, eu creio, eu creio. Amém. Na Carisma nós entendemos que você não precisa ter título, nem cargo, nem função para impor as mãos. Você precisa ter fé. Só fé. E a sua fé não tem que ser igual a de ninguém. De ninguém. Você só precisa crer no nome de Jesus Cristo. É Ele que cura. Gente, eu comecei o ministério muito novo. Grande parte do que eu aprendi foi assistindo outros, foi vendo outros. Nunca alguém me ensinou assim. Eu fui vendo e achei que era assim. Em Cachoeira Paulista eu orei por uma mulher que estava com um problema. E eu impus as mãos sobre ela e ela foi embora. No culto ela foi embora. Eu falei: gente, o que eu fiz? E antes que a gente fosse embora, que terminasse o culto, que a gente fosse sair, a mulher voltou com outra roupa. Eu falei: ué, o que aconteceu? Era furúnculo grande, que estourou quando eu pus as mãos. Há um poder na imposição das mãos. Creia. Comece a crer, igreja. Deus está nos levando a um mover. Não é exagero da minha parte, por favor, não é, eu vou usar a expressão errada, mas eu não achei outra. Não é chatice eu falar, pega na mão da pessoa do lado. Eu estou movendo o coração da igreja a tocar, porque o Espírito de Deus está em você. Ele vai fluir de você, ele vai sair de você e vai sair para algo específico, curar uma dor. Alguém vai dizer: eu estava sentindo uma dor, quando você tocou em mim ela saiu. Deus está nos movendo para isso. Vamos lá, eu tenho que acabar. É feriado amanhã, gente. Vamos lá. Fale assim: eu creio. Sonhos e visões. Eu creio. Creio que Deus dá sonhos, e são muito específicos, gente. Pode escrever. Dá para escrever o sonho inteirinho que Ele deu. Ele deu um sonho. Escreva. Quem te deu o sonho vai realizar. Ele está falando com você, está te ensinando. Eu tenho buscado muito, gente, não é brincadeira, a Eloíde sabe disso. Eu fico lá assistindo, vendo, aquilo está me deixando maravilhado. Visão das coisas que estão escondidas em Deus. Ninguém sabe, Deus sabe, tem algo ali. E Deus revela. Coisas tremendas, coisas extraordinárias. Deus revela. Está vendo que talvez você pode nem gostar dessa igreja? Porque Deus está nos levando a essa dimensão de dar sonhos e visões a essa igreja. Ter visões, pastor, Deus me mostrou. Deus, pastor, descortinou. Não vamos andar às cegas. Não vamos, irmãos. O Espírito do Senhor está entre nós. Ele vai mostrar o que Ele está fazendo. Ele vai mostrar. Pastor, eu vi. Claramente eu vi. Agora, por favor, entenda o que eu vou falar. É para quem quer. Isso é para quem está buscando. Isso não é para negligente. Não pense que isso é um negócio que cai na cabeça. Isso é para quem busca. Busque, irmãos. Senhor, dá-me sonhos.
Senhor, dá-me sonhos. Senhor, dá-me visão, Senhor. Eu quero ver o que o Senhor vê. Eu quero ver. Eu fui orar por uma pessoa e eu vi uma dor tão grande, gente, mas tão grande na pessoa, tão grande, que na hora eu vi que não era o momento, eu orei, mas depois eu perguntei que dor era aquela que eu vi, e não é brincadeira, está ali, guardada. E depois eu pude conversar com a pessoa e orar com a pessoa. Domingo de manhã eu orei por uma pessoa aqui, e eu vi a dor passada e vi a ação futura. Não sei quem estava aqui domingo de manhã, e Deus me mostrou claramente a dor que ela passou. Pessoas vão ser curadas, e não é uma dor de brincadeira, não é. É uma dor de muita vergonha, mas Deus vai curar outras pessoas também, né? Sonhos e visões. Jó 33, 14, 15. Pois Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção, fala em sonhos, em visões durante a noite, quando o sono profundo cai sobre todos, enquanto dormem em suas camas. Deus fala. Fala para a pessoa assim: Deus quer falar com você. Pede para Ele falar em sonhos. Senhor, me dá sonhos, me dá uma visão, Senhor. Senhor, me dá uma visão. Eu quero ver, Senhor. Vamos lá. 4. Até aqui vocês creem? Então vamos lá. Ninguém foi embora ainda? Está aqui. Vamos lá. Profecia. Esse aqui, irmão, pastor, eu acredito, mas com o pé para trás. Pastor, eu acredito, mas não é assim também não, porque, pastor, deixa eu falar sério aqui, pastor, tem umas profetadas. Gente, não estou falando disso, não estou falando disso. Eu estou falando do Espírito de Deus se movendo entre nós. Não tem confusão, não tem confusão, não tem. Teu coração não duvida, você sabe que é Deus. Sabe ou não sabe? O Espírito de Deus em nós julga todas as coisas, irmãos. Fique em paz, fique em paz. Aliás, olha, preste atenção no que eu vou falar. Falo como liderança sobre essa igreja. Os tijolos que nós vamos colocar nessa igreja, segundo aquilo que nós cremos, vai impedir espírito falso entre nós. Esse negócio de assim diz o Senhor, sem Deus falar, não prosperará no nosso meio. Irmãos, mas por favor, entenda, é uma igreja que é um exército, é uma igreja fechada naquilo que crê. Nós cremos, nós somos assim. Não cabe entre nós, não cabe. Na hora que acontecer, nós vamos identificar. Não bate com o espírito dessa igreja, em nome de Jesus. Tem discernimento nessa igreja. Alguém na hora já vai se opor. Opa! Por favor, falei algo aqui errado aqui? Alguém acredita nisso? Por favor. Nós precisamos estar unidos nisso. Nós cremos e damos liberdade ao Espírito de Deus. Qualquer outro espírito não entra, não cabe. Nós estávamos orando por uma pessoa, não sei se o Luiz vai lembrar, no Santa Luzia, eu acho. E a pessoa falou algo. Acho que foi até o Salmo 91 lá, uma coisa assim que pediu, não sei o que. Você lembra disso? Na hora que foi, nós levantamos a mão, o demônio caiu. Pá! Era demônio. Dava para perceber claramente, irmãos. Não tem confusão. No Espírito de Deus não há erro, não tem confusão. Igreja do Senhor, não tenha medo disso. Dê vazão ao Espírito de Deus no nosso meio. Alguém crê? Ok? Deixa eu falar algo aqui para você que é muito sério, muito sério. Por que a gente não fala? Eu não sou especialista nisso aqui, por favor.
A dificuldade da fala está ligado à audição. Uma pessoa que não ouve direito, não fala direito. A nossa fé vem por e ouvir o quê? A palavra. Ao ouvir a palavra, estamos habilitados a falar. Uma pessoa que conhece as Escrituras, lê a Escritura, está habilitada a dizer: assim diz o Senhor. Irmão, ler gibi e querer dizer assim diz o Senhor, está amarrado. Esquece, não sabe nada da Bíblia, não, entendeu? Assim diz o Senhor, João capítulo 23, o Senhor é meu pastor. João 23? Não lê a Bíblia e está falando do quê? Agora, irmãos, por favor, está chegando o tempo que Deus quer se mover entre nós. E cuidado, irmãos, que a gente pode reter algo bonito, sadio, que faz bem para a igreja, a profecia. Alguém está aqui, pode dizer: pastor, eu quero isso para a minha igreja. Ore por isso, ore por isso, ore por isso. Não vai faltar profecia aqui no púlpito e não vai faltar profecia no nosso meio. Sadia, curada, liberta, sem confusão. Deus não é Deus de confusão. Ezequiel 37, 3 e 4. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Respondi: ó Senhor soberano, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos. Foi Deus que mandou. Essa dimensão espiritual, ela é provocada pelo Senhor. É o Senhor que está provocando, irmãos. É o Senhor. Não sei se você vai entender o que eu vou falar agora. Para mim, como pastor, liderança, seria muito mais tranquilo segurar a igreja naquilo que eu estou pregando aqui. Muito mais tranquilo. Mas eu creio que o Senhor está se movendo nessa igreja, agitando águas nessa igreja, a levantar homens e mulheres espirituais no meio dessa igreja, para a edificação da igreja, aonde a profecia não é gerada só na minha boca, é gerada no corpo de Cristo no meio dessa igreja. Homens e mulheres maduros, tem raiz, não é Nutella, é gente que tem vida com o Senhor. E todo profeta é sujeito ao profeta. Se é rebelde ao profeta, não vai profetizar no nosso meio. Profetiza, mas não está debaixo de autoridade, pega a malinha, não é profeta. Profeta é sujeito à autoridade. Irmãos, cuidado, eu estou falando de coisas tão sérias. Entre nós aqui não será assim. O dom não vai fazer você melhor e nem maior que ninguém, vai te fazer servo de todos. O Senhor tem te dado uma visão, não faz você colocar um anel no dedo, nem um bottom e nem vestir uma roupa diferente. Você é no meio da igreja o menor dos menores. O Senhor tem te dado uma palavra profética, louvado seja Deus. Você é menor dos menores no meio da igreja, para servir a igreja, e o único que recebe a glória é Jesus Cristo. Alguém ouviu isso? Cura. Diga, eu creio. É incrível, uma igreja que foi curada não divulgar aos outros que Deus cura. É incrível.
Atos 3, 5, 6. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e anda. Imagina, gente, de verdade, por favor, imagina os nossos carros. Eu vou começar com o carro. Todos os nossos carros têm um adesivo escrito assim: eu creio que Deus cura. Imagina todo mundo vir para o culto aqui da Caris, todo mundo descendo com a camisa escrito bem grande atrás assim: eu creio que Deus cura. Imagina uma igreja que fala: eu creio que Deus cura. A gente tem que se mover naquilo que cremos. Crie, por isso falei. Nos movemos na nossa fé. Eu creio. Você pode rir de mim, você pode, pastor, mas não é bem assim, meu irmão. Eu continuo crendo lá na origem que é. Isso não anula a soberania de Deus, mas eu continuo crendo. Deus cura. Então, se eu estivesse falando com ele hoje no lugar daquele homem, como a igreja curada e liberta, eu iria dizer: eu sei que tu podes curar. E ele diria para mim como igreja: se tu podes crer que eu posso curar, recebe cura. Eu não ia dizer para ele: se tu podes. Não, eu sei que tu podes. Aquele homem disse: basta uma palavra tua, porque eu sei como é que funciona. Eu também dou ordem e ela se cumpre. E o Senhor é um homem de ordens. O Senhor tem toda a autoridade. Basta uma palavra tua e o meu servo será curado. Eu creio nisso, eu creio. Não sei como funciona, mas eu creio. Creio que eu posso dormir de um jeito e acordar de outro completamente curado. Creio. Creio que a mancha desaparece. Creio que o caroço estava ali, foi feito o exame, mas no outro exame foi feito o exame e o caroço não estava lá. E eu não vou nem ficar discutindo com você, porque para mim eu creio que ele foi lá e tirou esse caroço, porque eu creio na cura. Não foi meu corpo que reagiu, não foi. Eu creio que foi ele que esteve lá e ele fez o que ele sabe fazer e pode fazer. Ele cura. Ele faz a perna chegar no lugar. Ele faz. Ele cura. Uma irmã muito querida minha irmã em Cristo, estava me contando um exame dolorido demais que ela fez. Ela falou: pastor, eu desmaiei quando eu fazia o exame. Ela está aqui. E foi uma biópsia que eu fiz. Mas uma pessoa, uma irmã querida foi orar por ela, pegou na mão dela para orar por ela, e ela disse que queimou, onde a pessoa pegou a mão ali, queimou, foi queimando. O exame deu completamente, irmãos, tudo alterado. Essa pessoa está aqui. Essa igreja que viu a cura precisa trazer tijolos de cura para edificar uma igreja que acredita em cura. Domingo Deus vai curar pessoas nesse lugar. E não é porque eu vou estar pregando, é porque o Espírito de Deus está aqui no meio da igreja. No meio do louvor, pessoas que vão estar com dores, no meio do louvor vão estar com dores. O Espírito de Deus vai começar a agir no meio da igreja, porque tem gente confessando no meio da igreja: eu creio em cura, eu creio em cura. Isso libera o agir de Deus no meio da igreja, porque se tu podes crer, é possível. Alguém crê nisso? Vamos lá, estou terminando, gente. Milagres. Milagre é aquilo que não tem explicação, né? Pelas leis naturais não se explica. Não tem explicação, né? Nós já vimos pessoas, se você for fazer a barra da minha calça, a Eloíde sabe qual que é a perna mais curta.
É incrível você pegar a barra da minha calça, 2 dedos da perna esquerda, a minha perna esquerda é mais curta que a direita. Mas nós já vimos, né? Gente com a perna mais curta, mancando, com a perna mais curta. O osso da pessoa, vimos ou não vimos? O osso da pessoa chegar no lugar, o osso esticar. Vimos ou não vimos? A pessoa que chega na igreja com a calça desse jeito saiu assim, porque o osso esticou. Me dá um testemunho, levanta a mão aqui. Quem já viu Deus curar, operar milagres na igreja? Já viu? Tragam esses tijolos para a igreja. Deus está se movendo. Deus está se movendo. Deus está se movendo. Deus está se movendo. Tragam esses tijolos, por favor. Uma igreja curada, liberta. Nós não buscamos títulos, não buscamos honra para nós mesmos, não queremos ser maior que ninguém, não queremos ser uma igreja melhor que nenhuma outra igreja, não queremos, irmãos, não queremos, não está no nosso coração isso, não queremos tirar membro de outra igreja, nós não queremos, nós queremos ser agentes de Deus nessa terra, para aquilo que Ele nos chamou. E Ele está dizendo para nós: se vocês podem crer, eu posso fazer. Milagres. Por último, amor. Fale assim: eu creio no amor. Que isso, hein? Estou acabando, gente, prometo. Vai, fala: eu creio no amor. Fala para sair na internet lá, fala: eu creio no amor. Como arma, como uma arma que vence guerras. Eu creio no amor como uma arma que vence guerras. Continue amando, Deus vai te dar vitória. Não deixe de amar. Não muda teu coração. Não se torne azedo. Não se torne azedo. Continue amando. Ame. Não vira a cara. Não vire a cara. O amor é uma arma poderosa. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7 diz: o amor nunca desiste. É uma arma poderosa. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Não mude, não mude. Os outros podem mudar, os outros. Não mude a sua essência. A sua essência, o seu DNA é Deus. Não mude. Não mude. Mas pastor, o senhor não sabe o que me fizeram. Irmãos, o que te fizeram não pode mudar o seu coração. Não pode. Resista. O amor é uma arma poderosa. Nós vamos vencer acreditando no amor. Porque para nós o amor é Deus. O amor é Deus. Não abra mão disso. Irmãos, nós podemos ter dons extraordinários e não ter o amor, nós não vamos vencer. Nós podemos, irmãos, estar assim, uma vida espiritual. Uau! Irmãos, essa vida espiritual tem que se revelar no amor aos outros. Não é para nós mesmos. Senão nós vamos nos tornar poderosos. Deus não quer nos tornar poderosos, porque o poder é dele. Não se aproprie desse poder. O poder é dele. Eu sou só barro. E todas as vezes que o vaso que ele está construindo não sai do jeito que ele quer, ele quebra e faz de novo. Então eu continuo sendo barro, e o poder é dele. Quando ele faz o vaso com esse barro, e no vaso tem água, ele transforma a água em vinho. Eu sou o vinho novo? Não, eu sou o vaso.
O vinho novo é Ele. Alguém tem que dizer amém. Essa igreja é vaso. Ele põe a mão, produz vinho novo. E depois voltamos a ser vaso. Simples. Encontramos na rua. Uau. Ninguém mudou, porque Deus usou o vaso para curar alguém, não mudou nada. Porque milagres aconteceram, não mudou nada. Por favor, eu preciso que você entenda essa parte aqui, por favor. Porque Deus vai operar grandes coisas no nosso meio, mas não podemos mudar. Você não pode me ver descendo com um helicóptero aqui na porta da igreja agora, porque uau, essa igreja é poderosíssima. E eu de helicóptero e ele lá, o Bruno, o Bruno vai vir do quê? Do quê? Já pôs moto, sei lá. A Simone eu não sei do que vai vir. Os outros irmãos não sei do que vai vir. Não, irmãos, não, irmãos, não, irmãos. Tudo pé no chão. Falei, nossa, mas não é nessa igreja. É que Deus está operando. Deus está operando. Deus está operando. Porque nós cremos. E cremos tanto que decidimos amar. Amar, amar, amar e amar. E Deus está operando. Deus está operando. Deus está operando entre nós. Colossenses 3,14. Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. 1 João 4,16. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus, e Deus vive unido com Ele. Nós acreditamos nesse amor. Nós acreditamos. Nós acreditamos. Tem um amor. Tem um amor. Eu vou terminar falando algo, espero que você não fique chateado. Esse amor é uma arma tão forte entre nós, que muitas vezes entre eu e o outro, Deus vai entrar aqui para curar alguém. Quem? O outro. Aleluia. O anjo do Senhor veio no meio da igreja, Esrom. Ninguém se levanta para vir correndo. Ninguém. Deixamos o outro. Vai lá você. Deus vai curar você hoje. Eu intercedi por você. Mas e você? E você? Deus já está curando. Deus já está fazendo. Por mim? Deus já está fazendo já. Um dia questionaram um pastor que Deus usava ele, gente, para curar muita gente, mas nós vimos tanta gente sendo curada. Um dia questionaram por que ele usava óculos. Ele nem lembrava que usava óculos. Você lembra disso? Ele nem lembrava que usava óculos. Alguém que falou: por que Deus usa o Senhor para curar tanta gente e o Senhor usa óculos? Ele nem lembrava. O que tem os óculos? Deixa aqui os óculos. Imagina, gente, o poder de Deus tremendo. Eu me aproprio dele primeiro por causa de 2 dedos, que a minha perna é mais curta que a outra. Para. Não, cura o outro. 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 Eu vou para o céu com essa perna, 2 dedos mais curta. Eu vou para o céu. Aleluia. Eu vou para o céu.
Alguém crê? Fique de pé.